Hoje eu partilho com vocês um desejo que eu trazia no meu coração já há algum tempo, de partilhar sobre uma temática que é muito importante para mim. Tão importante que eu já li alguns livros sobre esse tema e acho que é muito valioso que a gente possa trocar, partilhar e conversar um pouco sobre ele. São as virtudes. Então eu escolhi para a gente fazer uma série de vídeos. Hoje eu vou falar sobre uma das virtudes, mas terão outras nas semanas subsequentes. Escolhi esse livro aqui, As Pequenas Virtudes do Lar, do George Chevrolet, onde ele traz as virtudes como algo pequeno, algo que começa na nossa casa e que a partir daí pode se espalhar pelo mundo e ocupando espaços e transformando uma sociedade. E é nisso que eu acredito, é na vivência do cotidiano, das virtudes que são aprendidas em casa, através de um pai, de uma mãe presentes, daqueles que são responsáveis pela nossa formação, sobretudo uma formação humana. Precisamos de pessoas mais humanas nesse mundo. E o livro começa falando da virtude da cortesia. E eu acho tão bacana que sempre ele começa os títulos falando a pequena virtude. E ele começa dizendo da pequena virtude da cortesia. Você sabe o que é ser cortês? O que é tratar o outro com cortesia? É lógico que eu não vou ler o capítulo todo para você, porque senão o vídeo vai ficar cansativo, mas eu quero destacar um parágrafo importante aqui, onde ele fala o seguinte: é agradabilíssimo o lar em que todos se esforçam para ser corteses e acolhedores. Os nossos ancestrais diziam polidos. Quem não já ouviu esse adjetivo a uma pessoa? Poxa, fulano é tão polido. Nossa, olha como ela é polida. Então, ser polido, como a própria palavra indica, significa suavizar as asperezas do nosso caráter. Você já pensou sobre isso? Em suavizar as asperezas do seu caráter? Todos nós temos um gênio difícil, às vezes, de lidar, um temperamento muito quente, algo que em nós fala mais alto, né? A gente costuma dizer aqui que a boca falou antes de ser processado, e aí às vezes não saem as palavras corretas. Então, um objeto que não é polido é qualificado como tosco. Daí a gente vê também algumas pessoas falando: nossa, fulano é tosco, Beltrano é tosco. E esse adjetivo, aplicado aos homens, nada tem de lisonjeiro. Ou seja, não é um elogio qualificar alguém como tosco. Pelo contrário, é alguém rude, alguém casca grossa, como a gente costuma vulgarmente falar. Mas acontece que a polidez é muitas vezes considerada como artigo de exportação. Parece que está fora, não está no interior. Somos corteses e afáveis com pessoas de fora, mas quando entramos em casa, não nos importamos com nada. Afinal de contas, não voltamos para casa para nos distendermos e descansar? Então parece que não existe mais preocupação quando a gente está em casa em ser polido com o outro, em ser cortês com aqueles que habitam a nossa casa, que convivem conosco, o que deveria ser o contrário, né? Se a gente bem exercesse essa pequena virtude da cortesia em casa, automaticamente, isso internalizado em cada um de nós, seríamos também corteses na rua. Mas parece que fazemos o contrário. Exercitamos essa pequena cortesia, essa pequena virtude da cortesia fora de casa, com o nosso colega de trabalho, com o nosso chefe, com pessoas que sequer conhecemos, mas quando a gente chega em casa, a gente deixa a cortesia do lado de fora da porta. E aí, para aqueles a quem amamos, que convivem conosco, esposa, marido, filhos, funcionários, nós somos toscos, nós somos rudes. Então, essa primeira virtude da cortesia, que é uma virtude importante de convivência, de harmonia, de integração, que a gente precisa, de fato, cultivar a cada dia. E no livro ele traz uma proposta, após o capítulo da cortesia, que é um capítulo, claro, muito maior do que esse trechinho que eu li de um parágrafo, mas que ele fala o seguinte: quereis esforçar-vos nisso ao longo desta semana? Então eu trago uma proposta. Vocês querem se esforçar nessa pequena virtude da cortesia
durante essa semana. Então ele fala aqui que promete a cada um que se esforçar nesta virtude, em viver a virtude dentro do seu próprio lar e fora do seu próprio lar, 8 dias de felicidade. E aí, você aceita esse convite de viver 8 dias de felicidade, sendo cortês e polido com aqueles que convivem com você? É isso aí. Eu fico por aqui. Na próxima semana eu trago outra virtude e eu espero que você possa, assim como eu faço a cada vez que leio, que assimilo, que recordo e revisito as minhas anotações, exercitar essa pequena virtude da cortesia. Beijo grande, uma abençoada semana para você.